Oi, pessoal, tudo bem? Eu sei que já tem tempo que eu não posto nada aqui no canal, mas calma que eu tenho uma ótima razão pra isso, tá? Ótima mesmo. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Mendes, eu tenho 20 anos e por aqui eu mostro um pouco da minha vida. Seja o meu lado universitário, como estudante de relações públicas, ou os meus hobbies, ou alguns trabalhos que eu desenvolvo, coisas que eu gosto de escrever, que eu gosto de falar. E, gente, hoje o vídeo é sobre algo, assim, incrível pra mim. É a realização de um sonho, algo que eu tô esperando há muito tempo. É um sonho que nasceu quando eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 20, então já tem um tempo, né, que ele tá dentro de mim. Ele finalmente tá começando a se realizar. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E olha, tô muito animada, eu nem sei, nem fiz o roteiro pra esse vídeo, eu simplesmente liguei a câmera e vou começar a falar com vocês sobre tudo isso que eu tô vivendo. Então, vamos pro vídeo que, sinceramente, tem muita coisa pra contar. Gente, desde os 13 anos eu tenho um sonho tão grande de morar fora, de estudar fora, de vivenciar tudo aquilo que a gente vê naqueles filmes bem clichês, sabe? Eu lembro que eu assistia muito filme americano, daquelas high schools, ou que se passava na universidade. E, gente, aquilo ali pra mim era incrível. Aquilo ali enchia mesmo meus olhos. E aos poucos, aquilo foi passando de só algo que eu gostava de assistir, foi começando a entrar dentro de mim. Eu queria muito viver aquilo, era um sonho. Eu tinha 13 anos, né? E aí fui pesquisar na internet quais são as possibilidades, quais são as alternativas para uma brasileira poder estudar fora. Gente, eu lembro que na primeira pesquisa eu saí de lá bem frustrada, sabe? Porque era muito difícil de entrar, era caríssimo, era muito caro, precisava de muitas habilidades. E naquela época, quando eu tinha 13 anos, eu não tinha nada que eles pediam lá, nada. Eu não tinha dinheiro, eu não sabia nenhum idioma, eu não tinha as ferramentas para começar, eu não tinha as habilidades, os conhecimentos que eles queriam. Então, tipo assim, era praticamente impossível aquilo acontecer para mim. Aquilo me deixou triste, eu não vou mentir, porque imagina, ficar ali mesmo, vai ser só um sonho. Só que tinha alguma coisa dentro de mim que acreditava que aquilo podia acontecer. Eu sempre fui muito teimosa de querer uma coisa e pelo menos tentar conseguir ela. Então, eu já gostava de assistir filmes americanos, esse tipo de coisa que se passava na Europa, esses clichês, né? Só que tinha uma coisa que eu precisava, para as outras coisas acontecerem, eu precisava de uma, e era o inglês. Eu não tinha condições de estar pagando aulas de inglês e eu também nunca fui uma pessoa de sentar na sala de aula e começar a aprender, assim. Eu gostava muito mais de aprender por conta própria. Então, eu comecei a entrar naquilo mesmo, sabe? Mesmo em alguma parte de mim não sabendo exatamente o que eu tinha que fazer para conseguir o dinheiro. Eram várias razões para mim não tentar, essa é a verdade. Mas mesmo assim eu decidi tentar. No máximo eu saía com inglês, né? Então eu me esforcei bastante para isso. E eu gostava também de aprender, porque eu sempre gostei dos filmes, das séries, então fazia muito sentido para mim. Só que teve uma época, quando eu tava começando a aprender e tudo mais, que eu me via desestimulada. Eu ficava bem frustrada, na verdade. Como eu ia conseguir? Não sabia se eu ia conseguir a bolsa para estudar fora. Parecia muito longe da minha realidade, porque pensa, sem dinheiro, tá? A gente estava passando um momento difícil, era meio que na época da pandemia, tinha acabado de se mudar de outro estado, porque eu sou do Pará, né? Hoje em dia eu moro em Goiânia, mas naquela época eu estava morando em Uruaçu, que é uma cidade do interior do Goiás, então tudo apontava para que eu não iria conseguir. Mas mesmo assim eu tentei, sabe? Eu continuei lá aprendendo inglês, abria eu no celular, começava a assistir as aulas na internet, lia muito, assistia os filmes em inglês, escutava música em inglês, tudo em inglês. Então, eu ficava naqueles altos e baixos, sabe? Tinha momentos que eu tava bem estimulada, outros não. E teve um dia em que eu tava bem frustrada por achar que isso não vai rolar. E aí, a minha mãe tava em ligação com uma irmã da igreja. Pra quem não sabe, eu sou da igreja, sou crente da Assembleia de Deus, do Pastor Raposo. Tô brincando, gente. E quem conhece sabe que quando liga para um outro crente, tem que fazer uma oração no final da conversa. E aí eles estavam conversando, essa irmã, ela é do interior do Pará, ela é bem humilde, ela não tem conhecimento sobre essas coisas de estudar fora, nome de universidade, sabe? Isso é importante, esse detalhe, porque vocês vão ver o que vai acontecer mais pra frente. Então elas começaram a orar e me chamaram. É importante dizer que esse sonho ele era muito guardado dentro de mim. Eu só soltava, sabe, lá em casa, mas ninguém sabia exatamente o tanto que eu queria aquilo.
Só Deus, né? O que eu orava bastante sobre isso. É a gente orando e Deus começou a mostrar pra ela, eu, no exterior, fora do país, e ela viu o nome de uma universidade que era Harvard. Gente, imagina, a minha realidade que eu contei pra vocês naquela época pra Harvard. Dinheiro, inteligência, currículo. Gente, parecia até impossível, né? Mas olha, eu peguei aquilo ali porque eu sabia que era Deus falando, que eu tinha aquele sonho. E eu peguei pra mim. E desde então, de quando eu recebi aquela promessa, eu nunca mais me esqueci daquilo. Juro. Dia e noite, noite e dia. Pode perguntar pra quem mora comigo. Aquilo ali entrou de um jeito, assim, sabe? Que vocês não estão entendendo. Eu acreditei naquilo. E desde então, tudo o que eu fiz foi voltado para esse objetivo. Mesmo sem saber exatamente qual seria a porta que iria abrir. Eu fiz em cima daquilo. Eu aprendi um idioma. Depois de 5 anos, eu aprendi inglês, tá? Estudava para isso, pesquisava sobre tudo e eu tomei posse daquilo, como se diz. E desde então, as coisas foram acontecendo devagarinho, uma coisa após a outra, que naquele momento eu não sabia que estava ligado à realização desse sonho de estudar fora, mas eu via que todo emprego que eu conseguia, as áreas que eu comecei a me interessar, os clientes que eu comecei a conhecer, tudo foi se juntando. Gente, é muito pouco tempo de vídeo para me explicar tudo o que aconteceu. Eu pretendo depois gravar mais para vocês, dependendo das perguntas, sobre como tudo isso aconteceu. Quando foi em 2024, eu fui aprovada no Enem para estudar Relações Públicas na Universidade Federal de Goiás, a UFG. Que era uma coisa que não estava no meu plano. E, para ser bem sincero, eu estava muito triste. Porque lembra que eu queria muito estudar fora, viver aquela experiência universitária. E aquilo ali para mim foi tipo, cara, é isso aí, né? Parece que acabou. Já tô na faculdade. Agora, para me estudar fora, só vai ser um mestrado, um doutorado, um MBA, não sei. Mas parecia que de universidade mesmo, eu já estava aqui na UFG e era isso. Meio que sabe, fiquei meio triste até. Apesar de muita gente querer, né, estar nesse curso, na faculdade. Só que eu vi por um outro lado depois de um tempo. Experimentando o curso e tudo mais, que tinha possibilidades ali dentro para me realizar esse sonho, que ele não morreu. E aí eu fui começando a pesquisar. Aí quando foi. Eu vou dar um salto temporal aqui na história, pessoal, porque é muita coisa para contar. Enfim, estudei Relações Públicas aqui na UFG durante 3 períodos. Gostei demais do curso, da futura profissão. Eu já trabalhava com isso, né, com produção de conteúdo, trabalho com isso até hoje, então meio que só encaixou com aquilo que eu já vivia. E assim, é a confirmação. Foi Deus que escolheu esse curso para mim, porque eu nem sabia o que era relações públicas, então tudo se conectou. E aí eu comecei até um pouquinho a esquecer desse sonho, sabe? Na rotina, na correria das coisas. Eu fui até esquecendo esse sonho. Só que eu sempre ficava de olho nos editais da Secretaria de Relações Internacionais, vendo as oportunidades que tinha, as bolsas que tinham em aberto. E aí teve um dia, eu nunca vou esquecer. Em uma manhã de outubro de 2024, eu acordei, que eu tenho um péssimo hábito de acordar já usando, mexendo no celular. E eu não sei no que eu cliquei, que eu fui parar em um edital. Gente, e esse edital era de uma mobilidade acadêmica para me continuar os meus estudos da faculdade aqui na UFG. Eu iria fazer meu 4º semestre lá em Portugal. Não sabia em que universidade, não sabia em que cidade, mas a proposta era essa. E, gente, tudo que tinha lá dos requisitos eu batia. Ah, o dinheiro que tinha que pagar passagem, esse tipo de coisa, deixa para depois eu vejo isso. Primeiro tem que ser aprovada. Porque era um processo bem concorrido, né? Era com todas as universidades que falam português, então era bem concorrido. E eram só 2 vagas por instituições, sabe? Então, tipo assim, tinha tudo para mim não passar. Só que eu falei, cara, eu tenho currículo para isso. Eu tenho trabalhado desde 2021 para isso. Eu já estava começando a colecionar atividades extracurriculares, experiências de trabalho, projetos. Então, cara, eu consigo fazer isso, eu preciso acreditar. Nesse processo específico, eu sabia pouca coisa, porque cada processo tem a sua peculiaridade. Então, eu fui atrás de saber como funcionava e comecei a trabalhar. Outubro de 2024. E vamos trabalhar, vamos montar um currículo, preciso de projeto, preciso me vender para quem vai me selecionar. E, gente, foi um processo assim, muito longo, porque imagina, a minha aprovação ela saiu só no dia 12 de junho de 2025 para embarcar em setembro de 2025. Então, assim, muito longo. Tem que ter muita vontade, tem que acreditar.
vivi altos e baixos nesse processo. Às vezes eu acreditava que não iria, por que eu tô fazendo isso? Porque é bem difícil você escrever sobre você, juntar tudo que você fez durante a sua vida. Criei no meio disso tudo, deu a louca, criei um projeto para os calouros da universidade. Então, assim, foi um processo muito enriquecedor, sendo bem sincero. Eu aprendi muito sobre mim, sobre o que eu queria. Tive que pesquisar os lugares, sabe? Orçamento para lá, orçamento para cá. E minha família me apoiando, contei para pouquíssimas pessoas. Eu queria deixar isso guardado e vamos ver no que vai dar. E orando muito, sério. Orava muito, orava muito, orava muito, porque eu sabia que eu tinha uma promessa. Eu só não sabia quando ela ia acontecer. E ali poderia ser o dia que aconteceria. E, cara, aconteceu. Porque eu fui aceita. Venho por este e-mail informar que a sua candidatura ao Instituto Politécnico foi aceitada! Vou passar 6 meses estudando em Portugal, algo que eu gosto muito, que é relações públicas, viver a experiência de morar na Europa, de viver como eles vivem, ter meu alojamento, eu vou morar dentro da universidade. Gente, assim, coisas de filme, sabe? Nem caí na real, pra ser bem sincera. Morar sozinha durante um tempo, então são muitas coisas acontecendo. Vivi muita coisa. Até dei uma sumida nas redes sociais, só trabalhando muito, organizando tudo. E finalmente eu posso contar que eu vou estudar fora, eu vou morar durante esse tempo fora. E, gente, tô muito animada. Eu quero compartilhar tudo com vocês. Por favor, deixem perguntas aí nos comentários, porque às vezes eu não sei o que vocês querem saber. Porque eu só tô acostumada a estar do outro lado, né? Assistindo os vídeos de intercâmbio, perdi a conta de quantos vlogs de meninas indo pra fora que eu assistia. Pensando que, cara, queria tanto que fosse eu queria viver tudo isso. E finalmente vai acontecer, tipo, eu ainda não caí na real, sendo bem sincera. E a gente sabe que vendo as outras pessoas do outro lado, parece, nossa, parece tão impossível, fora da realidade, gente. Eu quero contar tudo o que aconteceu, porque eu quero que vocês saibam que dá de alcançar tudo isso. E também eu quero deixar uma mensagem pra vocês que acreditem nos sonhos de vocês, sabe? Não deixa morrer, não. Eu sei que tem coisas que parecem impossíveis de acontecer, ou tão fora da nossa realidade, como é o caso. A gente precisa acreditar no nosso sonho, sabe? A gente precisa acreditar que a gente tem a capacidade de fazer acontecer. A gente precisa saber que a gente tem um Deus para que a gente pode estar pedindo tudo isso e que Ele pode fazer acontecer. Eu estou muito feliz, muito animada. Quero agradecer a todo mundo que me apoiou de alguma forma durante o processo, os meus professores, a minha mãe, meu pai, meu padrasto, a minha irmã, toda a minha família, o meu tio, a minha tia. Gente, foi muita gente assim que me apoiou, apesar de ter contado para poucas pessoas, né? Mas eu fiquei muito feliz com tudo que foi acontecendo. Eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. No momento de aflições, achei que, nossa, não vai dar certo. Gente, é muita coisa pra mim contar em um vídeo só. Pelo amor de Deus, eu tenho que voltar aqui e contar mais. Então, assim, deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu fale, que eu mostre, porque é muita coisa pra mostrar. Deus foi muito bom. Tudo aconteceu do jeito que Ele queria, do jeito que Ele prometeu. E em nome de Jesus, essa viagem vai ser tudo de bom e melhor ainda do que eu espero. E eu também quero trazer muitas dicas de como eu consegui, qual é o programa que eu estou participando, qual foi os requisitos, como eu montei minha candidatura para ser aprovada. Então eu quero compartilhar tudo com vocês, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se animado tanto quanto eu com essa novidade. Eu quero compartilhar tudo com vocês, sabe? Quero mostrar tudo, deixar registrado, porque eu acho que vai ser uma mudança na minha vida, que vai ser um ponto que eu não vou esquecer. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Estou muito feliz. Até o próximo vídeo, que talvez já esteja em Portugal.